novidades através da TV Osasco, transmitido pela NET, Cabo NET. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde, Nilce. Boa tarde aos nossos convidados. Sexta-feira aí, de feriado já, né? Feriado, todo mundo se preparando já para sair. As marginais já estão lotadas, rapaz. Esse é o problema. Tá certo. Hoje temos dois convidados aqui. Ao meu lado está a doutora Libânia, presidente da OAB Osasco. Boa tarde, doutora Libânia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Fala a verdade. Boa tarde, obrigado o convite. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde. Vai ter eleição lá na OAB, nós vamos falar sobre isso. Se Deus quiser, vai ter eleição, vai correr tudo bem e vamos falar sobre isso. Tá certo. Tem também um boxeador, tricampeão brasileiro, Murilo Alves Barros, é peso leve. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Muito boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado também. pelo convite. Prazer imenso ter um tricampeão aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Estou feliz de estar aqui junto com vocês nessa tarde e vamos falar um pouco de esporte também. Não tenha nessa dúvida. Tarde de sexta-feira. Vai ser pesado então hoje, né? Hoje vai. Não, alô? Eu estava comentando o seguinte, Gurupi, se um dia você brigar comigo, eu vou contratar ele para fazer os acertos. Eu não sei se ele está preparado. Eu corro bastante, entendeu? Tá certo. Doutora Libânia, está finalizando o seu mandato, né? 3 anos de OAB. Encerra dia 31 de dezembro de 2015. A eleição foi em 2012. 2012. E agora? Qual é a proposta para a reeleição? Proposta para a reeleição. A principal proposta para a reeleição é a continuidade do trabalho que eu já venho desenvolvendo. Além disso, não melhorar, mas e nem manter, vou dizer assim, né, a construção da dignidade da advocacia que eu já venho trabalhando nisso. Dá para fazer uma geral? O que foi esse primeiro mandato da senhora? Uma retrospectiva, vamos lá. Bom, nesse primeiro mandato, como todos sabem, em Osasco, como todos sabem, eu fui prejudicada. Isso. Vamos dizer assim, né? Fui prejudicada no desenvolvimento do trabalho que eu poderia ter feito mais. Mas mesmo tendo sido prejudicada, eu fiz muito. Por exemplo, você quer que eu liste todos? Claro, claro. Então tá. De abril de 2013 até a primeira semana de outubro, eu fiz exatamente 78 palestras na casa de atualização para advogado. Leis novas, legislação, Código de Processo Civil, que entra em vigor 16 de março do ano que vem, fiz congressos, fiz muitas palestras. Isso tudo gratuitamente para o advogado. A ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que nós temos um núcleo aqui em Osasco, ele estava literalmente parado, sem curso, sem nada, há mais de 3 anos. Então, nós atualizamos, nós incentivamos, nós colocamos ele para andar e tiveram vários cursos. Tanto que agora, dia 16 de outubro, começa um que é sobre mediação e conciliação e mediação, que é um assunto que vem com o novo Código de Processo Civil e graças a Deus a procura é grande. Nós já estamos com a turma formada. A nossa intenção para o próximo com relação à ESA é tentar trazer o curso de pós-graduação. Eu pedi a pós-graduação, nós pedimos, né, porque quem está à frente coordenando a escola é o Dr. Elber, que hoje ele é secretário adjunto. E ele tem mestrado e tem que ter alguns requisitos para ser coordenador da ESA. E nós fizemos o pedido para trazer a pós. A ESA Central disse que só poderia se a ESA funcionasse. E ela não funcionava, ela dava prejuízo. Né? Tinha despesa de funcionário, de telefone, de tudo, mas não se pagava. Não se pagava. Não se pagava. Porque os professores, os palestrantes que vão até a ESA, eles pagam, né? Eles recebem por hora aula, né? E ela não se pagava. E aí nós tivemos cursos, nós reativamos a ESA. Uma questão também que estava literalmente parada, esse assunto, parada assim, é a obrigação da OAB? Não, a OAB não tem que construir fórum, a OAB não tem que pagar a construção de fórum, mas é interesse da OAB cobrar. Mas tem que cobrar. Mas é interesse da OAB cobrar para que haja a construção do fórum, porque a cidade precisa. A obra lá? Quase termina a obra lá em cima. Então, é assim, ó. Em 2000, a última correspondência da OAB com relação à obra,
13. 13 andares? 13 andares completos. Está completo já. Eu vou te contar. Tá, já lá. que fala a verdade, lógico, né? Então, vamos falar a verdade. Vamos Tá. contar todo o histórico dessa Tá. questão do fórum da A cidade. questão do fórum é assim, lá na UAB tinha uma pasta que quando eu assumi foi a primeira coisa que eu pedi para a Rose. A pasta do fórum, a pasta da ampliação da casa, da subseção, porque nós temos um tribunal de ética que está junto com a seção, com a subseção, porque não tem um espaço para ela, e a pasta do transporte entre fóruns, né? Porque quando eu respeito o doutor Pascoal, respeito, assim como eu respeito todo ser humano, né? Na campanha dele, ele bateu muito na ampliação da casa e no transporte, que o transporte estava lá só para implementar, né? E aí eu falei para a Rose, eu quero essas 3 pastas. Bom, a ampliação do fórum, a construção do fórum, a última correspondência que tinha lá era de 2006. Então, de 2006 a 2012, ninguém cobrou, ninguém pediu, ninguém viu, ninguém foi atrás, né? Eu marquei reunião com a Secretaria da Justiça, eu marquei reunião com o Poder Público Municipal e com o Tribunal de Justiça para poder entender, com a seccional, para entender, porque eu sou advogada. Eu sempre falo, sou só advogada. Nunca me envolvi com política, de nada, nunca me envolvi com nada, então eu não sabia, né? Eu preciso aprender o que é, porque quando eu assumi, me deram a chave. O trâmite, que é uma questão política, queira ou não queira. Só que me entregaram a chave, né? E toma de conta. A casa é sua. Para representar quantos advogados? Quase 4 mil. Quase 4 mil. Então, não me deram, não tem um manual de informação dizendo como é que é ser presidente. Vamos fazer, né? Precisa só ter caráter, conduta, boa vontade, conhecer a lei. A OAB tem um regimento interno. Tem um ISO, e aí vou eu, né? Cuidar dessa história. Ok. Na construção do fórum, marquei reunião com algumas pessoas. Chegamos até uma reunião que aconteceu lá na Secretaria da Justiça, onde estava o Poder Público Municipal, estadual, a construtora e tudo mais. E tinha um problema ali, pelo que eu percebi, porque teve embargo de obra, um problema aqui que parece que estava resolvido, mas todo mundo tem vaidade, fica aquela coisa, no fim... Pô, mas se aqui quer pagar, eu falei, né? Se aqui quer pagar e aqui quer fazer, gente, o que está faltando? Só apertar o botão, vamos fazer. Né? Só apertar o botão, vamos fazer. Não, é que ainda tem uma parte que tem que fazer licitação, não sei o quê. Eu falei, então, mas essa parte que está concluída, que já tem um contato, que está aprovado, que está... Vamos fazendo e trabalhando, né? Por fora esse outro, e daí quando chegar lá, quem sabe chega os 2 juntos e termina. Ok. Começou as obras dia 19 de março. E ainda eu falei para o senhor da construtora, o senhor deixa um boné, um chapéu de obra lá na portaria, porque eu vou entrar aqui. E eu fui mesmo. Olhar, ver como é que estava andando. Acompanhar. Que ano começou? 2013, 19 de março de 2013 começou. E foi rápido, então, para levantar lá. Então, a previsão era de entrega em dezembro de 2016. Só que agora... E aí... eu oficiava para querer saber como é que está andando e tá tudo bem. É uma obra do governo do Estado de São Paulo, né? Uma obra do governo do Estado de São Paulo, 80%... Com participação do município. Com 20% de participação do município. Mas eu recebi essa semana, porque eu pedi para a Secretaria da Justiça, porque agora eu quero entender mais ainda, qual foi o convênio entre eles. Então, eles me mandaram cópia desse convênio e eu vou estudar esse convênio para ver onde é que está pegando. Qual a responsabilidade de quem está deixando de fazer o quê e quem é que tem que ser acionado para o quê? Diz o Lapas que é o governo do Estado. Diz o prefeito Lapas que é o governo do Estado. Como é que está aquele convênio, assim, passar de olhos só que eu fiz sobre ele, ainda não debrucei para estudar, porque agora não está dando, mas da meia-noite às 6 eu não faço nada, eu vou fazer isso. O que eu percebi? Que o governo tem que mandar o dinheiro e o município tem que tomar conta do assunto. Uma contrapartida também. Tem, mas é 20%, né? Então, e o município toma conta do assunto. O município toma conta da construtora, da obra, das licitações e de tudo isso. Então, é isso. E aí o governo não está
mandando esta verba, e aí o município não tem como dar andamento à parte dela. Pelo menos é isso que eu acho que é, né? Que eu estou entendendo que é. Mas eu posso falar? Eu acho que é briga mais política, né? Posso dar uma notícia boa? Pode. Aparentemente boa. Eu estava recentemente numa coletiva com o deputado Celso Gigli, e na abertura dele da coletiva ele falou de 3 fatos principais para Osasco e citou o fórum. Amém. Estive com o governador essa semana, e fui lá fazer umas cobranças e falei do fórum para ele. Ele, na minha frente, pegou o telefone e ordenou a retomada das obras imediatamente. Então, porque, gente, uma faz cidade o quê? desse 20 dias que ele tamanho... falou isso. E por que eu também me interessei para cobrar a questão do fórum? Por quê? Porque o advogado ele reclama demais da situação de atendimento da sala do advogado local. Porque falta computador, falta ar, falta isso, falta aquilo, mas não tem o que fazer se não melhorar o fórum. Tá certo. Não tem o que fazer. A 8ª Vara Civil, quando chove, a cartorária tem que tirar todos os processos de lá de dentro e pôr em cima da mesa, porque senão molha tudo. Doutora Libânia, eu só vou dar um recadinho aqui. Quem quiser fazer perguntas para a doutora Libânia ou para o próximo entrevistado nosso aqui, que é o Murilo Alves, o boxer, peso leve, tricampeão brasileiro, boxeador, nosso WhatsApp é 95893-5075. Não precisa marcar agora, ele vai aparecer na tela, aí constantemente vai aparecer aí no teu vídeo. Você manda a pergunta para nós que nós vamos fazer para os nossos convidados, não é verdade, Grupinho? Faço Já igual. chegou uma pergunta aqui, por favor. Pois a Marlene Campos, final do telefone 7994. Ela pergunta, doutora Libânia, por que a dificuldade para os bacharéis de direito passarem no exame da ordem? Antes dela responder, por favor, pode finalizar, que nós cortamos. Pode finalizar e em seguida responde a pergunta, Tá. por favor. Essa pergunta aí, eu vou falar o que eu penso. Tá certo. Mas tem que Vamos ser isso mesmo. Tem que Vamos falar. lá. Sobre o prédio do novo Tá. fórum. O prédio, então, houve a cobrança e agora eu vou fazer um estudo da questão, porque, afinal de contas, eu acho que o governo, independente de partido A ou B, eles estão lá, poderes constituídos em nome do cidadão, e se a obra está lá e tem que ser feita, se propuseram a isso, tem que fazer ponto. Tá certo. Ponto. Né? Tem que dar satisfação para a população, independente de partido. Estão lá para isso, em nome do povo, então tem que fazer. Agora, o TED, a construção, lembra que eu separei 3 pastas? Uhum. Então tá. A segunda pasta, o aumento da nossa casa, a construção do TED lá. Eu peguei aquele projeto, também deixado pronto pelo Dr. Pascoal, porque eu não tenho problema nenhum, valorizo o trabalho dos outros. Só para a gente entender melhor, Dr. Pascoal foi ex-presidente. Ex-presidente por 4 mandatos, né? Desde 2000 e não sei 4 quando. consecutivos? Foi, 1 meio 12 anos, então. Exatamente, 12 anos. E hoje ele está fazendo oposição ao seu governo? Ele quer voltar, não sei por quê, né? Eu acho que o tempo dele já foi. Ele apoiou um candidato em 2012, né? Mas não conseguiu. Apoiou e não ganhou. Foi o 3º lugar. Tinham certo. 3 chapas, ele foi o 3º lugar. E aí eu peguei esse projeto e mandei para a seccional, porque a subseção, eu sempre falo, ó, subseção. Nós temos uma seção acima da gente, né? Quem administra a administração local, nós fazemos, e várias outras coisas. Tem lá um regimento interno, um estatuto, uma legislação federal que nos rege. Então, a gente tem que seguir aquilo, ok. Eu mandei para a seccional pedindo, né, a aprovação, o andamento. A seccional me devolveu, o departamento de engenharia lá, com a seguinte informação. As casas, as subseções, elas são construídas com financiamento do BNDES. Mas, para tanto, doutora, a documentação do imóvel tem que estar regular. Veja bem. E por quê? Não estava? Não. Não estava. Né? Faltando o que? O que estava faltando? Então, faltava registro, faltava finalizar o assunto. Ele recebeu em doação, fez um estardalhaço lá na última eleição, que reganhou o terreno, e assina escritura, e e um croquis lá da casa, que vai ficar linda desse tamanho assim, projeto meu. Mas ele esqueceu de dizer que não tinha documentação apta para o financiamento de uma obra daquela. E esse projeto passou pela Câmara Municipal? Projeto para doação do terreno. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Escritura é uma coisa. Eu também tenho... Que é esse Que terreno? precisa... É o estacionamento da casa. Ah, tá. Tá? Isso é uma coisa. Que era necessário, portanto, para toda essa documentação.
Sim, esse é o início, mas e o resto? Você faz um contrato para comprar um imóvel e fica com ele na sua gaveta? Tá certo. Aí qual foi a sequência? Então, a sequência é que eu dei andamento a tudo, então vamos correr, vamos dar andamento, dei entrada, fui fazendo, porque tem a questão da OAB, tem a questão da imunidade tributária, então aí você tem que fazer pedir. Eu sei que levou o que há de tempo na história da OAB. Aí teve a intervenção, infelizmente os interventores que estiveram lá não deram sequência a isso, atrapalhou, por isso que eu digo que eu fui prejudicado nesse mandato. Por que essa interferência, doutora? O qual você fala? Da Da OAB, intervenção? A intervenção. Eu já falo nela, vamos mas falar no vamos outro terminar. Bloco. Vamos falar no outro bloco, que eu tenho que entrevistar nesse bloco aí. Vamos terminar essas 3 pastas que são importantes. E aí, quando eu retornei, eu dei andamento de novo, só que eu dei andamento novamente e saiu tudo agora em fevereiro. Então, agora a documentação da casa está linda para dar andamento no projeto de construção, de reforma e do TED. Mas esse ano é eleição. Então, esse ano, tudo que a gente tem que ter, a legislação não nos permite fazer muita coisa. Né? Por isso que é importante. Então, eu fui prejudicada. Então, esse ano que é eleição, e eu respeito a lei, eu sou advogada, sou legalista, acho que a lei vale para todos e principalmente para mim, eu mais do que ninguém devo respeitá-la. Então, parou porque não dá. Eu estou movimentando, deixando o projeto pronto, preciso melhorar o projeto, porque a casa não tinha acessibilidade. Isso eu percebi no primeiro ano e pedi para a seccional, fiz um pedido para pôr um elevador na casa, e esse elevador está sendo implantado, também projeto nosso. Quer dizer, nunca tivemos advogados cadeirantes, nunca tivemos nunca tivemos a comissão do deficiente, ela nasceu comigo? Não, ela não nasceu no meu mandato, ela nasceu antes, mas não tinha acessibilidade à casa. Doutora Libânia, eu só vou pedir um momentinho só. Desculpa, eu falo muito. Vamos voltar a continuar nesse assunto, porque nós temos que falar um pouquinho com o Murilo também, nesse primeiro bloco. Não, ele vai ficar até o final, mas porque vai ter que vir perguntas para ele, se alguém quiser fazer perguntas. Ô Murilo, você, por favor, pode mostrar o cinturão aí, Murilo? Pode mostrar. Levanta aí, pode mostrar. Você está com 2 cinturão aí. E explica qual que é esse que está na tua mão e o outro que está no teu ombro. Esse aqui é do Conselho Nacional de Boxe, a maior entidade do país. Esse aqui é da Associação Nacional de Boxe, da 2ª maior do país. Tá, eu sou campeão das 2. Esse que você está no teu ombro foi quando? Meu último cinturão, o ano passado. E esse outro aqui? Esse aqui faz 2 anos que eu tenho ele. Tá. Estou defendendo os 2 até hoje. Você não teve desafiante até agora? Teve um desafiante pelo esse. Aí eu ganhei por nocaute no segundo round. Deu nocaute no segundo round. Isso, agora por isso que eu não tive desafiante ainda. Mas por que não na teve? Na sua história de luta, quantos nocautes você já Eu tô com 17 nocaute. E foi nocauteado alguma vez ou não? Nunca fui nocauteado. Nunca fui nocauteado no boxe. Se perdeu algumas foi por ponto, Perdi então? 2 lutas por ponto. Por pontos. Eu tenho 24 lutas, 17 nocaute, 22 vitórias e 2 derrotas. 2 derrotas. Agora, que apoio o boxe brasileiro está tendo, como é o seu caso, por exemplo? Aqui é muito difícil o boxe brasileiro. Nós não temos apoio financeiramente de ninguém. Os apoios que nós estamos encontrando é só academias e amigos que ajudam. Você mora aqui em Osasco mesmo? Eu moro aqui em Osasco há 14 anos. Que lugar que você mora em Osasco? Eu moro no Munhoz Júnior. Munhoz Júnior. Isso, Munhoz. Você veio da onde? Eu vim da Bahia. Bahia? Cidade que é? Manda um abraço para tua Ribeira cidade. do Amparo, Bahia, um abraço. Isso aí. Estamos na batalha aqui em Tem São gente Paulo. que gosta de boxe lá na Bahia, né? Tem Popó também 25 anos, isso. Jovem. 25 anos. Pois é, Popó é de lá também, não é isso? A Popó Bahia de sempre lá, produziu conterrâneo. grandes lutadores, não é isso? Sou muito fã do Popó. Me inspiro no Popó. Você precisa ensinar a doutora Libânia a fazer uns nocaute aí. Legal. Ensinar um pouco de boxe para ela. Não, nocaute. Não só para dar o nocaute, mas para tirar um pouco ela dessa rotina dela estressante do dia a dia. O boxe, qual que é a sua próxima luta agora? Vamos lá. A próxima luta é dia 30 aqui em Osasco, agora. no Liberate, é isso? Vai ser aqui em Osasco, na Arena Energia Fight. É uma academia do Alexandre Imperador. Lá tem uma arena. E onde que é? Fica na Avenida Analice Sacatasco, número 50. Ah, vai ser lá? Isso, vai ser lá. E tem espaço para comportar público? Tem tudo? espaço para 500, 600 pessoas. Que maravilha. Do Imperador? Isso, do Alexandre Imperador. Ah, é? E dia 21... O Alexandre é casado com a filha do prefeito, isso, não é isso? com a filha do prefeito, com a Débora. Com a Débora. Um abraço, Débora, Alexandre.
estão me apoiando, que estão me ajudando. A Secretaria de Esporte também está me dando um apoio agora. E estamos na batalha aí. A Secretaria de Esporte está te ajudando? Me dando ajuda, tá me dando apoio sim. Senão ela vai dar um puxão de orelha nele. Isso. E o professor Luizinho também. O professor Luizinho está no... Luizinho, o apoio... grande mestre, né? Mestre, o apoio total que está me ajudando em tudo. Estamos correndo atrás de bastante coisa. Então fala a data da próxima luta para nós. Próxima data vai ser uma luta tipo preliminar, que dia 30 nós faz uma luta. 30 de outubro agora? 30 de outubro agora, nós faz uma luta. Que dia da semana que é? Vai ser um sábado à tarde. Vai começar às 17 horas da tarde. O evento vai até umas 8 horas da noite, umas 20 horas. Eu também vou. E dia 21 de novembro... Eu vou, viu, Luizinho? Eu vou. Isso. E depois você tem outro. Vai ter o evento do Luizinho, ele está promovendo um evento aqui na cidade de Osasco também. E estamos tentando trazer um título internacional. Vou ver se eu falo para a TV para a gente dar uma cobertura lá. Minha terceira luta internacional pelo cinturão. É minha primeira luta pelo cinturão internacional. O Luizinho está promovendo. E vamos tentar buscar mais uma vitória e ranquear entre os melhores do mundo. É isso aí. E você é novo, 25 anos. Tem muita coisa pela frente. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Certo? Olha, quem quiser fazer pergunta para o Murilo Alves, o tricampeão, nosso WhatsApp está aí, ó, 958-935-075. Tem uma pergunta pendente para a doutora Libânia, nós vamos fazer no próximo bloco, que deu o horário aí para o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. O programa Fala a Verdade, nessa sexta-feira, com duas entrevistas aqui, olha, o Murilo Alves, peso leve, tricampeão, mora em Osasco, olha, parabéns para ele, porque 25 anos, a perseverança tremenda, não tem apoio financeiro nenhum, e é tricampeão brasileiro. E também a doutora Libânia, presidente da OAB Osasco, que já está em campanha para a sua reeleição, que está falando do período que ela foi presidente, está encerrando agora o mandato dela de 3 anos, e ela vai tentar voltar para dar continuidade nos projetos dela. Gurupi, temos perguntas aí já, né? Pois é, várias perguntas. Antes, Gurupi, deixa eu só mostrar esse jornal aqui, ó, o jornal que eu trabalho, eu tenho que vender meu peixe aqui, né? Aí, ó, a edição de hoje do Correio Paulista, eu estou aqui na página 4, coluna em off. Qual o destaque, por gentileza? O destaque, tem vários destaques. Quer que eu fale do quê? Do assédio lá de Barueri? Vamos do de Barueri. O suposto assédio lá do presidente da FIEB, que é o Instituto de Ensino de Barueri, sobre uma professora, eu estou comentando sobre isso, tem boletim de ocorrência, o sindicato lá dos professores de Barueri e região está pedindo o afastamento dele para o prefeito. É uma coisa muito séria. Eu conheço o Agnélio lá, o ex-vereador, ele era vereador pelo PT, acabou sendo expulso do PT por irregularidades que teve, e perdeu a eleição e foi escolhido com ele, professor, para ser o superintendente da FIEB lá. Correto. E tem essa pecha aí agora que tem uma professora está acusando ele de assédio na sala dele. Na sala dele. Ela foi na delegacia da mulher de Barueri, fez um boletim de ocorrência, detalhou, deu os mínimos detalhes lá no boletim de ocorrência que eu tenho em mãos e está nas mãos do prefeito agora ver o que vai fazer com ele. A Câmara Municipal de Barueri talvez vai montar uma CPI, já tem um pedido do vereador lá, do Saulo Góes, para uma CPI para investigar e levar adiante, porque ele representa lá muitos alunos, né? Quantos alunos deve ter a FIEB lá? Uns 20 mil, 30 mil alunos, talvez, não sei, não tenho dados, mas deve ter muito aluno que estuda lá. É uma escola técnica, né? Não é isso? Uhum. Igual é a ETEC aqui, e que nós temos que esclarecer, e a função da imprensa é divulgar. Eu gosto muito dele, mas infelizmente, notícia é notícia, e nós temos que divulgar, esclarecer a população o que está acontecendo. Então é só você ir na banca, pegar o jornal, a maioria das bancas aí tem um Correio Paulista. De graça, né? Gratuito. E eu estou aqui na página 4. E fora a página 4 tem muitas informações excelentes desse jornal. E eu estou segurando aqui também o jornal da UAB, da Libânia, aqui, o novo fórum de Osasco. Ela já falou que situação que está o fórum, né? Está aqui. E nós vamos dar continuidade daqui a pouco nesse assunto. Vamos lá para as perguntas, então. Pois é, muita gente... Deixa eu repetir o WhatsApp de novo. 95893-5075. Vai lá, você. Fala lá o WhatsApp. Fala lá. O WhatsApp é o 95893-5075. Faça igual a Marlene Campos. Ela perguntou, por que é difícil passar na OAB, professor? Difícil passar na OAB? Essas dificuldades. Marlene, obrigada pela sua pergunta. E eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é difícil passar na OAB. Talvez
o que pode estar faltando para quem vai fazer o exame é a segurança e a tranquilidade de ter dentro de si o conhecimento necessário. Melhor, tem cursos? Tem curso. Então, mas às vezes não é nem falta de preparo, Nilson. Às vezes é nervosismo. Então, esse preparo que eu falo que a gente precisa ter interno, preparo de espírito. Exatamente. É difícil, não vou conseguir. Reprovado. Ô, professor, então vamos colocar um pingo aí. A senhora fala que esse é nervosismo porque o índice é tão baixo. Temos o quê? Quantos passam na OAB de primeira? Poucos. Teve uma época que pouco, menos de 10%, algo desse. Pouco. Então, o outro ponto é a falta de estudo e a falta de conhecimento. Então, mas as faculdades não porque estão não é difícil. Eu passei no primeiro exame. Bacharel em Direito, eles repetem. Todo ano eles tentam e não conseguem entrar. Então, mas não é o exame. É alguma coisa da pessoa. É a preparação. É a preparação. Porque alguns passam. Quer dizer, se o outro passou, por que eu não passei? Por que eu não passo? Tem porque detalhe. falta alguma coisa em você. O que falta em você? É conhecimento, é estudo, é preparo ou é emocional? Aí eu pergunto, a OAB ajuda esses novos profissionais ou não? Então, até 2012, eu vou dizer para você que não. De 2013 para cá, quando eu assumi, eu incentivei a Comissão do Jovem Advogado. Eu estou fazendo um trabalho grande com os bacharéis e com o jovem advogado para ter esta aproximação do advogado jovem à casa, para eles poderem entender o que é a OAB, estar participando disto e ficar na OAB. Porque eles recebem a carteira e somem antes. Agora não, agora eu estou tendo uma participação muito grande desse jovem advogado. E a comissão, e eu, se o presidente da comissão não tem tempo, eu me proponho a isso, eu dou atendimento ao jovem, eu tiro dúvida, e dúvida não é dúvida de matéria, não, porque isso todo mundo sai afiado da faculdade, principalmente porque passou no exame de ordem, então ele está afiado no conhecimento. O problema é de dia a dia, sabe, de lidar, porque uma coisa que você aprende na faculdade, outra coisa é a atuação. Então a OAB hoje a OAB está com a porta aberta para o advogado jovem. Então eu acho que a senhora respondeu a pergunta da senhora Miriam Freitas, final do telefone 1479. Pergunta, doutor Libânia, qual a sua mensagem para os jovens advogados que estão se formando? Então eu vou te dar a mensagem, Miriam. A mensagem é: venha para a sua casa, esteja próximo da sua casa, que é a OAB. É ali que você vai encontrar, ou pelo menos encontrar um companheiro, um colega de profissão, para te ajudar a entrar nesse mercado. Eu não sou e não me considero rival a nenhum advogado. Eu não considero nenhum advogado concorrente a mim. Eu considero que sou igual a todos os advogados da comarca. A todos. Nós não somos rivais e não somos concorrentes um do outro. Porque o meu cliente ele é meu, o seu cliente é seu. Nós precisamos, o cliente passa e nós ficamos. Então, se aproxime, venha para sua casa. Você atende os colegas lá na... Atendo. Atendo. Hoje, por exemplo... Estando lá, chegou alguém... Hoje, por exemplo, às 14 horas, eu tenho um advogado para atender na casa. Não só advogado, um bacharel em direito. Qualquer um eu atendo. Atendo qualquer um. A minha porta está aberta. Eu não fico lá 24 horas, porque eu não tenho salário. Também trabalha, tem o seu... Eu não tenho salário, eu não ganho nada de ninguém. Pode falar o endereço do seu escritório de advocacia também aqui, se Avenida Rua Dionísio Alves Barreto, 115, Vila Osasco. E eu trabalho, eu ganho honorários. Tá certo. Tem uma pergunta para o nosso boxeador aí? Tem, o Douglas Santos, final do telefone 4495. O Murilo, ele pergunta, parabéns primeiro, parabéns pelo tricampeonato. E como é a sua rotina de treinamento? Ele quer saber como é que faz. Uma rotina de treinamento para um atleta profissional de alto rendimento é dura, muito dura. E nós, nós acordamos às 6 horas da manhã, para fazer de 1h30 a 2h30 de treino, de preparação física. Pesado. Muito pesado. No dia nós tem só de corrida de 10 a 12 quilômetros de preparo, de 40 a 45 minutos a 1h10 só de corrida.
Certo. Isso, fora funcional, treinamento de tiro, muito flexão, barra, e à tarde nós temos mais 1h30, 1h40 de boxe. Treinamento, preparação, correção de golpes, sequência combinada, para na hora da luta. Quem que é seu sparring lá? Eu tenho uns O 3 próprio sparring. Luizinho? Não, o Luizinho ajuda na preparação, tipo na preparação física e ajuda na parte técnica. E a questão da alimentação, sempre tive uma curiosidade de saber como é a questão da alimentação, porque um atleta fala, no seu caso é 60 quilos. 60 quilos. Aí o cara sobe um pouco mais, daqui a pouco tem que perder 2, 3 quilos. Como é que fica a Tem alimentação? atleta que fica muito exagerado, tipo, engorda 12 quilos, Tem 10 que emagrecer quilos. no momento do peso. Aí Na semana tem uns do que não é peso. preparado, tipo, ele Pesagem. quer perder os 10 quilos na semana da luta. Isso é o pior erro do atleta. Aí vai pra sauna, quer Vai tirar pra tudo sauna, só quer no... tirar tudo, consegue tirar, mas na hora da luta não consegue render. Não- Qual o peso seu? Você está com quantos quilos? Agora eu tô com 64 quilos. Quer dizer, você Eu está tô 1 quilo a menos. 1 quilo, 2 quilos a menos acima do meu peso. O ideal, tipo, só tiro Mas só o teu líquido do organismo é corpo. magro mesmo. Você nunca Muito foi gordo, magro, né? magro. Nunca fui gordo. Tá No certo. máximo 4 quilos acima do meu peso. Parece que o normal. prefeito ontem foi visitar uma nova academia de boxe que vai ter no Baronesa, não é isso, Eu Luiz? fiquei sabendo. Eu vi ontem a divulgação, isso é muito bom. No mesmo. antigo Muito bom mercado, pra nós. né? Baronesa, É na Zona minha Norte. região. Na minha região, fica Exatamente. perto da minha Parabéns casa. ao prefeito Lapa, Zélio. Muito Acho que bom, no antigo parabéns, mercado, prefeito. no mercado da Zona Norte, né, Luizinho? Isso, no Baronesa, antigo né? Sacolão. É lá no Sacolão, né? Isso, Mercado não, antigo Sacolão, lá no antigo Sacolão. Aí vai abrir um projeto lá da prefeitura. do Nós tivemos Cruzeiro. uma academia de boxe alguns anos atrás, nos anos 90, 80, né, Luizinho? Lá no Rochidale, né? Onde é o pronto-socorro hoje, né? Isso. 76. Foi lá onde o Miguel de Onde é o Oliveira, pronto-socorro campeão do Rochidale, era mundo, uma se academia preparou de lá, né? boxe. Eu vi, tipo, várias histórias que onde foi Miguel o de Miguel Oliveira. de Oliveira se preparou lá para a luta Treinado. dele, pro Exatamente. título do mundo, Foi campeão mundial. campeão mundial. Um abraço ao Aqui grande foi o amigo Miguel de Oliveira. Um Saudade ótimo daqueles atleta tempos, né? e uma O ótima boxe era pessoa. ele. muito valorizado hoje Muito, em muito. dia no Brasil. Hoje é muito difícil, hoje é difícil de verdade. Me diga o seguinte, a questão do boxe, antigamente o pessoal até que lutava nas academias com mais força. Aí veio o MMA, ou a luta livre, aí vale tudo, que o pessoal ganha muito dinheiro. Por que ainda tem essa disputa? Ou você acha que... Você acha que se sente prejudicado com esses MMA? Não me sinto prejudicado. Boxe, no O geral. boxe. Perdeu o interesse no boxe por causa do... Aqui no Brasil, MMA? acho que não perdeu não, que aqui Que no falta Brasil... apoio das grandes mídias, é isso? Apoio, verdade, das grandes mídias, verdade. A grande mídia que de vocês faleceu, que era o Luciano do Vale. Luciano do Vale, Era muito, faz muito, falta muito. mesmo Foi no uma meio do grande boxe. perda. Aham. A televisão da Bandeirantes... Maguila tinha- deve tudo a isso. ele. Hoje, tipo, nós até agradecer o nosso campeão Marcelino Popó Freitas, está voltando a lutar. Fé em Deus, logo em breve vai estar disputando o título do mundo de novo, que ele tem potencial para isso. E está trazendo o boxe para o Brasil de novo, para as mídias maiores, tentar dar uma força para nós aí. Que sabe, tomara mesmo, porque está precisando de uma grande liderança do boxe para tentar levantar o boxe no Brasil. Isso, grande Eu liderança. fico indignado, acho que a doutora Libana também fica, né? Como é que um esporte tão famoso, Tão famoso. que disputa até Olimpíadas, não tem e- investimento no Cai Brasil? de uma hora Brasil para é outra, é uma coisa absurda. Como é que E o pode? atleta mais bem pago do mundo, um boxeador, ganhando quase 300 milhões de Estados dólares Unidos, por né? ano. É, Floyd Mayweather. E o segundo se chama Manny Pacquiao, é. o segundo atleta mais bem pago do mundo. Os dois boxeadores são Os mais entre bem pagos. os mais bem pagos do mundo. Mas o Vale Tudo, o MMA também tá pagando bem, então? Não? Pagar bem, mas a diferença do boxe pro MMA, que o dono do UFC, ele paga só 7% da bolsa completa do evento. E no boxe, é 100% direto pro atleta. Então você fala da bolsa, não é isso? Da bolsa. No seu caso, você já recebe quanto assim de bolsa? Se for aqui no Brasil, acima de R$2.000 a 5. Se for lá fora, de 30 a 50 mil dólares para cima. E quando se recebe essa bolsa? É direta, é mensal? É direto, mas se tiver um agenciador, que é o Multimake, ele vai pegar um dinheiro, ele vai tirar a porcentagem dele, que ele é o negociador da luta. Aí ele vai tirar 10, 20%. Então o recebimento é só quando existe uma luta? Quando existe uma luta. Isso e nossa preparação, nós tem que correr atrás. De E dá para patrocínio. lutar quantas vezes no ano? No assim? ano, de 4 a 5. Porque tomar... Tem algumas regras, né? Quantos Tipo, nocautes você falou que teve já, filho? Já 17 nocauteou? nocaute. 17 nunca nocaute. perdeu com nocaute? Nunca perdi por nocaute na minha carreira Duas profissional, vezes nem no por amador. ponto só.
2 vezes por ponto, isso. Só perdeu 2 vezes. E quantos por ponto você ganhou? Por ponto eu ganhei 5. 5 vezes? Isso, 5 vezes por ponto. Olha, realmente Foi luta fácil, duríssima mesmo. Que Esse belo cinturão currículo. foi por ponto. Parabéns, hein, Eu Luizinho? peguei esse cinturão, Parabéns. foi de um brasileiro que estava morando nos Estados Unidos. Ele teve 28 lutas aqui no Brasil, nunca perdeu para um brasileiro. Eu fui o primeiro brasileiro a derrotar. Juliano Ramos. Ele fica com você permanente ou até você colocar até em disputa? Permanente, até eu colocar em disputa. Até tiver alguém para me desafiar e nós negociar a luta e acontecer. Tá E certo. me preparar para continuar com ele, né? Tem que treinar nós bastante. Nós vivemos disso. Hoje, tipo, já é difícil para quem não é campeão. Para quem é campeão já é difícil. Eu, tipo, tenho muitos amigos que nem campeão que tá tentando levar vida, que é muito mais difícil ainda. Você vive só do boxe ou não? Só do boxe. Consegue já viver só do boxe? Tipo assim, eu tô falando que eu vivo só do boxe porque eu dou personal para 1 ou 2 pessoas. Ah, tá. Aí é onde que eu consigo viver do boxe. Você ganha dinheiro fazendo personal. Isso, fazendo personal. É onde eu vivo certo. do boxe. Se alguém quiser contratar você para personal, qual o telefone? 96870-3642. Se a técnica puder colocar o telefone celular dele, por favor. 96870-3642. Vai treinar com o campeão. 968, vamos lá. 968 70 3642. 3642. Ou pelo e-mail muriloalvesbala.com.br. Tá certo. Ou no Facebook Murilo Bala. Instagram Murilo Alves Bala. Tá só entrar em contato comigo que nós fazemos um belo trabalho. Doutora Libânia, eu tenho que perguntar para a senhora, porque a senhora é presidente da OAB. Essa chacina que teve em Osasco, em Barueri, Carapicuíba, que deixou todos nós apavorados, porque aconteceu uma chacina, depois aconteceu outra em Carapicuíba. Carapicuíba. Esses dias aconteceu outra de 3. E, infelizmente, uma corporação maravilhosa como a Polícia Militar está sendo manchada por alguns, pouquíssimos. Eu trabalhei 10 anos com a Polícia Militar, fazendo jornal, assessoria de imprensa, e não é isso que se pensa deles, não. Eles realmente... Não é isso que eles são. Não é isso que se pensa da Polícia Militar e que eles são, exatamente. São poucos, é mínimo, e esses policiais aí... Eu queria ouvir sua opinião da UAB, a respeito do que foi divulgado ontem pelo secretário da Segurança Pública e pela cúpula da polícia, não sei se a senhora assistiu. Não assisti. Dele. Ontem eu tive vários eventos, não assisti, ainda não sei. O que foi divulgado? 8, mais um guarda municipal de Barueri. Então, 6 mandatos de prisão. Por favor. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Que infelizmente foi lamentável, né? Não gostei, a OAB não gostou, não está certo, não é correto. Não é correto. Não é correto. Tem que ser apurado, tem que ser investigado, tem que ser punido quem forem realmente os culpados, mas nós, enquanto população, não podemos nivelar por baixo a polícia do Estado. Quando a senhora fala que a OAB não aceita isso, teve alguma ação de repúdio, algum manifesto? Nós montamos, inclusive, uma comissão na OAB, de uma comissão especial, uma comissão extraordinária para acompanhamento. Quando aconteceu isso? Teve uma reunião do CONDEP, lá na sala Osasco, onde a Polícia Civil, Militar, Defensoria Pública e várias pessoas foram convocadas, inclusive a OAB. E ali, eu coloquei a posição da OAB, na verdade, assim, teve um defensor, que eu não guardei o nome, também não vou falar, que falou assim, depois da minha fala, né, na fala dele, ele falou assim: eu pensei que a OAB fosse vir aqui para defender estas famílias, para brigar por estas famílias, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pedi a palavra de novo, ele falou e eu fui falar. Eu falei assim, olha, a OAB, ela está para defender a Constituição, o Estado democrático de direito, a legalidade, o devido processo legal. Né? A defesa, nós somos advogados privados, OAB, mas nós temos um convênio com a Defensoria, porque ele falou assim, dentro da precariedade da Defensoria Pública, nós vamos cuidar dessas famílias, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Só que eu, gratuitamente, estou dando assistência e assessoria para essas famílias que
estão com um problema porque um é a reclamação trabalhista, o outro porque vivia em união estável e agora precisa para poder ter o direito a benefício. 19 famílias, 19 vítimas. Não são todos, mas aqueles que me procuraram que têm necessidade, eu falei, mas e o defensor que estava lá, que gritou, que não sei o que, cadê ele? Pois é. E a pergunta do Eduardo Moura, final do telefone 7794. Gostaria de saber como funciona a Defensoria Pública em Osasco e quem pode acessá-la. Mas para responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Já voltamos em seguida. Okay. Estamos de volta, fala a verdade. Eu deixei uma pergunta no ar aqui para entrar no nosso intervalo. Por favor, Guri, pode repetir a pergunta para a doutora Libânia? A pergunta é, gostaria de saber como funciona a Defensoria Pública em Osasco e quem pode acessá-la. O nome de quem? É o Eduardo Moura. Eduardo Moura. Eduardo, a Defensoria Pública ela está instalada na Avenida dos Autonomistas, 3.403, salvo engano, ali próximo do Habib's. E ela funciona para aquele que não pode pagar um advogado particular. Eles têm lá um limite de teto, salvo engano, até 3 salários. Por que eu digo salvo engano? Porque depende da condição da pessoa. Às vezes a pessoa vai lá para fazer um inventário, ela tem um imóvel e não tem renda, mas ela é proprietária. Em tese, não teria direito, mas ela não tem dinheiro para pagar, então ela vai ter direito ao defensor. Como funciona? Lá eles têm uma triagem, e você tem que chegar lá muito cedo, pegar uma senha e esperar passar para essa triagem. E dependendo do assunto, eles encaminham no dia para um defensor, dependendo do assunto, eles agendam o retorno. E dependendo do assunto, existe um convênio, Defensoria e OAB, que se eles não podem atender naquele momento, eles nomeiam um advogado dativo para atender no escritório do advogado. E o Carlos Sampaio, telefone final 7794, ele quer saber por quê. Não haveria necessidade da união entre os advogados, a prefeitura e a Câmara Municipal para tentar resolver tantas coisas assim, para auxiliar o cidadão? Eu vou falar, eu também não entendi, mas eu acho que eu vou explicar. É porque ele fala o seguinte, são poderes independentes ali. A pergunta está aqui, doutora Libânia, não haveria necessidade de uma união entre advogados, prefeitura e Câmara de vereadores para auxiliar os cidadãos de Osasco? A prefeitura fazer um convênio para pagar inúmeras carências? Será que é isso? Câmara não entendi a pergunta, mas eu vou responder. Ele falou dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, eu vou responder dentro do entendimento que eu fiz, mas se não for isso, você pode perguntar de novo. Bom, primeiro, a Câmara ela é composta por pessoas eleitas pelo povo, para legislar, né? Fazer leis. A prefeitura é um ente público com uma direção também eleita pelo povo, né? É o executivo. Para executar obras. Para executar, né? Executar dentro da lei. Aquilo que pode, aquilo que, né? Ele responde por crime de improbidade, uma série de coisas, ponto. A OAB é uma instituição com advogados privados e para trazer a justiça ou para acionar um processo no judiciário para quem tem esta necessidade. O advogado, ele está lá no artigo 133 da Constituição. Eu digo que o advogado não é o ser mais importante, mas ele é primordial para que você, cidadão, tenha o seu interesse satisfeito no judiciário. Se o advogado não atua, o juiz não trabalha, porque ele não pode abrir um processo. O juiz trabalha se o advogado trabalhar, né? Agora, esta união de interesses, eu não entendo como é que você está querendo colocar, mas a Câmara tem suporte dos advogados contratados por ela para legislar, porque tem a Comissão de Conciliação e Justiça, a Prefeitura tem os advogados públicos. Agora, a OAB, ela é a
instituição que cuida tanto da advocacia quanto da cidadania. Lá na UAB nós temos várias comissões, a comissão do idoso, a comissão da criança e do adolescente, a comissão da cidadania, a comissão da mulher, várias comissões que atuam junto à população para dar informação e para dar suporte dependendo da necessidade. Por exemplo, a minha comissão do idoso, ela dá plantão na delegacia do idoso. Ela atende esses necessitados e ela faz encaminhamentos quanto à solução de problemas que chegam até a gente. Agora, nós muitas vezes oficiamos o poder público quando existe uma necessidade de fazer e que não está sendo feita, nós oficiamos, como já fizemos. Nós oficiamos o Ministério Público quando ele deveria estar lá, porque ele é o fiscal da lei e deve estar em interesse do menor, do idoso e de algumas situações, e ele não está, ou a notícia não chegou até ele, mas chegou até a gente. Nós oficiamos. Então, de certa forma, eu não sei se é isso que você pretende, mas essa parceria, ela existe, né? Eu acho que a OAB mais numa situação de fiscalização, de cobrança, mas ela existe e nós desempenhamos o nosso papel. Quem tiver interesse, é só procurar lá que a gente mostra. Senhora Libânia, vamos para um assunto que eu estou esperando desde o início do programa, eu resolvi deixar para o último bloco. Vamos falar do pedido de intervenção do seu mandato, que aconteceu lá atrás por 2 advogados que faziam parte da sua diretoria. Fica à vontade, que naquela época eu te entrevistei no Osasco Para-Choque, a senhora foi lá e falou que não podia falar porque estava sob segredo, que não podia falar. Agora não tem mais segredo, que já saiu o trânsito julgado. Por favor, fique à vontade. Tá. Transitou em julgado já a decisão do Conselho Seccional com relação à intervenção. O que foi a intervenção? Essas 2 pessoas, né, eles lançaram aí na mídia, nos holofotes dos advogados, de que existia na subseção Caixa 2, que eu não tinha conduta inadequada e uma série de coisas. Um deles era secretário e o outro era? Um era tesoureiro. O tesoureiro dizendo que tinha Caixa 2. Estranho. Bom, o tesoureiro dizendo que... Então, ele que fazia o Caixa 2, né? E o meu vice-presidente, que inclusive vai montar uma chapa para vir disputar a eleição desse ano. O doutor Antônio, então. Antônio Carlos Fernandes. Tá. E foram essas as notícias. Bom, com essas notícias, a seccional, ela fez uma auditoria, ela montou uma comissão para investigar, para nos investigar, para investigar se a Libânia realmente tinha essa conduta, se a Libânia realmente desviava dinheiro, né? Se mantinha esse Caixa 2, e nada foi apurado. Não foi apurado. Não foi provado nada? Nada, pelo amor de Deus, não foi aprovado. Só que o Conselho Seccional, na hora de julgar, porque na verdade o que o meu vice-presidente, meu tesoureiro queria era que a minha cabeça fosse cortada, né? Porque ele achou que cortando a minha cabeça, ele vice e sobe a presidente. Né? Entendi. Na verdade foi isso, né? Eu não ganho na eleição, então eu quero ganhar no grito. E aí ele tentou gritar e se danou. E graças a Deus foi feita a auditoria, foi feita e não tem nada, as contas estão lá. E eu falei, tá lá, é público. Se um advogado tiver dúvida, vai lá, pede para a Fernanda, que é a secretária da tesouraria, deixa eu ver, Fernanda. Como é que funciona isso aqui? Porque o dinheiro que entra na subseção é dinheiro de cópias, cópias que o advogado tira nas salas. Tudo bem, aí não provou nada. E o que aconteceu com os 2 agora? O que aconteceu? O que a OAB teve punição? Então, caçar não dava porque fomos eleitos, Sim. né? Voto e tal. Mas os dois, Doutor Hélio e doutor Antônio. Doutor Hélio e doutor Antônio Carlos estão com ofício de representação. Hoje corre um processo do Tribunal de Ética com relação à conduta desses 2 advogados, com relação a essa conduta que eles tiveram. O que pode acontecer para eles ainda? O doutor Carnaíbe e o doutor Elber podemos atuar como representantes nesse processo. Então, agora eu vou mostrar para eles que eu sou advogada, coisa que eles não são. No meu entendimento, bons não. Então, eu vou poder atuar como representante. E no final das contas, se Deus assim permitir, eles podem ter, inclusive, a cassação da carteira de advogado. O registro de advocacia. O registro de advocacia.
É uma situação assim que ele vai vir aqui, porque nós vamos entrevistar democraticamente os 4 advogados que são candidatos à eleição da OAB. E, logicamente, que nós vamos tocar nesse assunto com ele. Se quiser assistir no dia, fique à vontade. Se quiser depois mandar algum comunicado a nós para que nós falamos. Então, eu fiz uma consulta para a seccional, porque as pessoas me perguntam e eu, graças a Deus, eu não gosto de ficar falando mal do outro. E não falo mesmo. Se for aqui eu e ele, meu amigo, meu companheiro, eu falo. Mas assim eu não gosto. E como eu disse na outra entrevista, eu não podia falar porque estava correndo o processo. Mas eu fiz uma consulta para a seccional, para o tribunal, perguntando se eu podia falar. Me disseram assim, Libânia, transitou em julgado. Agora o processo é desmembrado, vai correr o procedimento ético. É óbvio que também ficou determinado lá, até por imposição de um conselheiro, para não dizer que estava fazendo, assim, estava me privilegiando com relação a eles, a nós 3 e eles 2 não, iam instaurar um procedimento também contra a gente, para ver se a nossa conduta foi adequada durante o tramitar de tudo aquilo. E a nossa, graças a Deus, foi adequada. Quanto a gente foi arquivado. Contra os 2 vai correr. E agora? Como a senhora se sente provando que a senhora estava certa? Tudo aquilo... Na verdade, desde o início, eu me sentia tranquila. Porque pessoa que tem educação, que tem berço, que tem família e que sempre agiu corretamente na vida, e graças a Deus eu sempre fui assim, eu não tinha medo de nada. Eu tinha vergonha alheia, né? Até no dia que aconteceu e que saiu a intervenção, porque ela foi andando, e quando saiu, que eu cheguei na casa da minha mãe, ela falou assim, minha mãe falou, passa aqui, vamos conversar. E eu passei, ela falou, você está triste por quê? Eu falei, ai mãe, eu queria tanto ser presidente, queria tanto desenvolver um bom trabalho, é a minha classe, eu sou advogada. Em algum momento a senhora foi afastada para ver essas investigações? Sim. Foi? Sim, assumiu 6 meses. Ficou 6 meses afastado? De janeiro, 11... Teve interventor lá, então? Teve 3 interventores, 3 conselheiros. E até 2 de julho, fevereiro a julho, não sei nem se dá 6 meses, mas é de fevereiro a julho. E a minha mãe falou assim... 5 meses. Minha mãe falou assim, levanta essa cara, você cometeu alguma coisa errada? Eu falei, claro que não, mãe. Exatamente. Ela falou assim, então levanta essa cara, bota um sorriso no rosto e continua trabalhando. Porque se você não fez nada, no final a gente sabe qual vai ser. Enfrenta. E foi o que eu fiz, e a minha vida toda eu faço isso, enfrentar. Porque quando você enfrenta sabendo que você está errado, você sabe o resultado. Se você enfrenta sabendo que está certo, você também sabe o resultado. Então, ponto. Tá. Não tive vergonha, fui para o fórum do mesmo jeito, trabalhei do mesmo jeito. Para mim foi bom porque eu pude cuidar melhor do meu escritório e dos meus clientes, né? Mas eu trabalhei do mesmo jeito, participei dos eventos da ordem do mesmo jeito, não me escondi, dei minha cara a tapa, enfrentei cabeça erguida. Porque eu sabia do que eu tinha feito. Qual o dia da eleição? 18 de novembro. 18 de novembro. E convoco todos os advogados. Chapa completa, por favor. Minha chapa é a número 1, OAB no rumo certo. Quem tem direito a votar lá? Advogados inscritos na comarca. Tem que pagar alguma taxa? Não, vai pagar se não for votar. Se não for votar, paga uma multa. Tem que votar, é obrigatório votar, então. Obrigatório votar. Mas a minha chapa... Os componentes da sua chapa, por favor. Os componentes da minha chapa. Sou eu, presidente, doutor José Gomes Carnaíba, vice-presidente, doutor Elber Rodrigues Machado, o secretário-geral, doutora Maria Luciana Guedes, tesoureira, e doutor Davi Ibrahim, secretário adjunto. Ele é o atual presidente da Comissão do Idoso, que é uma comissão maravilhosa, um trabalhador ímpar. E o candidato a presidente estadual? Marcos da Costa. Reeleição também. Reeleição também. OAB do Estado de São Paulo. Continuidade do trabalho digno, voltado só para a advocacia. Tá muito bom. A tua explicação foi muito boa a respeito desse fato que aconteceu, porque eu fui pego de surpresa. Eu acho que o Grupo na época também foi, né? Todo mundo. Você falou intervenção na OAB. E a doutora Libânia, o que me parece, foi a primeira presidente mulher da OAB de Osasco, da 56ª subseção, não é isso? Que é tão importante, né, a de Osasco. É uma das maiores do estado. Osasco é a 4ª do estado. Que maravilha, a 4ª? 4ª. E aí a gente vê a OAB de Osasco, a subseção, se envolvida num suposto escândalo, chama muita atenção realmente. Posso falar sobre isso? Pode. Certa vez eu escutei assim, uma pessoa falar assim para mim, doutora, defendi a senhora hoje.
com relação a uma advogada que estava com a senhora e agora fica falando por aí nos corredores do fórum que a nossa subseção é a única do estado que teve 2 intervenções. Aí eu falei assim, mas o que eu posso fazer, né? Eu não dei causa a ela. Não dei causa e graças a Deus saí. Aí ela falou assim para mim, eu defendi a senhora, sabe por quê? Porque a senhora foi firme, aguentou, provou que era inocente, saiu ilesa e está aí trabalhando. E é isso que importa para a advocacia, alguém com conduta e com caráter. Tá certo. Ô Murilo, gostaria que você novamente falasse o seu telefone, alguém que quiser te contratar como personal. Por favor, teu telefone, teu e-mail. Meu telefone é 96870-3642 e vamos fazer uma aula aí com o campeão, aprender um pouco do esporte. E eu quero também agradecer o Alexandre Imperador e a Débora por estar cedendo o espaço e estar me dando um apoio na minha preparação, no meu dia a dia. Abraço a vocês e vamos que vamos. O Luizinho do boxe que está fazendo uma correria comigo nos eventos. E vamos lutar e vamos atrás de mais vitórias. Ó, tem uma perguntinha bem rápida para você que chegou agora, mas bem rapidinho, pode responder? Tá bom, respondo sim. É o André Campos, final do telefone 5794. Como encarar o boxe apenas como modalidade esportiva e não incitar a violência, né? Não, o boxe não é tipo um esporte violento. Tem gente que faz por lazer. O boxe é é conhecido como a nobre arte, o boxe. O boxe não incita a violência. Isso, é da cabeça da pessoa. Tá o boxe ajuda a você ter um bom desempenho no dia a dia, para você melhorar no trabalho, em casa, no seu relacionamento com as pessoas. Ele não vai te estimular a você brigar na rua. Ele vai te orientar e você vai, no treinamento você vai entender isso. Por quê? Porque o que você está aprendendo lá, você não vai poder fazer na rua. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A próxima luta sua dia 30 agora. Isso, dia 30. Vai ser do endereço rapidinho. Vai ser na Arena Energia Fight, fica na Avenida Analice Sacatasco, número 50. E dia 21 de novembro vai ter o evento do Luizinho do boxe, aqui na cidade de Osasco também. Onde vai ser? Vai ser no Celzio da Arne, na Zona Norte. Tá bom. Celzio da Arne. Isso. Dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro. Doutora Libânia, é um prazer imenso tê-la aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa sorte na sua reeleição, tá bom? Obrigada a você, Nilson. 18 de novembro. 18 de novembro, vamos lá, tá no dia lá. Assim como eu fiz há 3 anos atrás, estive lá acompanhando a eleição. Vamos estar lá também. Muito obrigado pela sua participação. As suas considerações finais, por favor. Obrigada, Nilson. Obrigada, TV Osasco. E eu acho que, em nome de Deus, tudo vai acontecer do jeito que tiver que ser. Muito obrigada. Ficando por aqui. Obrigado, Gurupi. Valeu. Muito obrigado, Nilson, mais uma vez. Quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades. Até lá, se Deus quiser. E bom final de semana, final prolongado aí, com feriado. Final de semana tranquilo, com Deus. Um abraço a todos. Amém.